Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas para o nosso programa Quebrando Padrões. E agora num intensivão aqui de aquecimento para preparar vocês, preparar o coração de vocês, a mente, até mesmo o corpinho de vocês para o nosso curso gratuito que vai acontecer na próxima semana. E por isso todos os dias dessa semana tem live. A programação dos eventos dessa semana estão nos stories. Compartilhei também lá no grupo privado das pessoas que já estão inscritas para participar desse evento. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio, você vai lá e entra no grupo do WhatsApp para vocês não perderem nem a programação, nem os links de participação para o nosso curso gratuito de genograma para romper padrões familiares e deixar de ser uma vítima da sua própria história. Nesse curso gratuito, boa tarde, Érica, boa tarde. Nesse curso gratuito, a gente vai fazer junto, passo a passo, do comecinho, do zero, mesmo que você não tenha informação dos seus familiares. A gente vai fazer junto, construir o seu genograma. Então, são muitas mulheres que estão lá no grupo, estão prontas para participar. Mas as aulas são mais ou menos 1 hora, né, cada uma, que são dias 6, 8 e 10 de abril, onde você vai sair com a sua ferramenta concluída. Por que tem essas lives de aquecimento? Para que eu estou trazendo esses conteúdos? Porque eu preciso que você tenha uma noção da profundidade com que a gente trata. Não significa que você vai fazer um genograma, fez o genograma como se fosse um quiz, sabe? Aqueles que você faz respostas, perguntas e magicamente a sua vida se transformou. Não é. A gente vai se aprofundando internamente nas questões que nos conectam com a nossa ancestralidade, nas nossas próprias questões e dificuldades pessoais. E para isso eu vou trazer sempre aqui, um comecinho para você. As próprias lives já vão trazer clareza para você, já vão começar a te preparar, trazer mudanças para o seu dia a dia. Como essa, por exemplo, eu trouxe hoje o poder do micro rompimento. Pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia, nas suas relações, para que você já possa saber como quebrar um padrão. Às vezes, né, inclusive o nome dessa live é muito difícil romper. Será mesmo que é muito difícil romper padrões familiares? Porque quando uma pessoa ela se depara com essa proposta que eu trago aqui, né, do Vida em Flow, que é você romper um padrão ancestral, a pessoa pensa primeiro que ela vai ser desleal à família dela, que ela está sendo desrespeitosa, que ela está sendo mau caráter porque não está andando conforme as leis daquela família. Mas não, pelo contrário, a gente faz tudo isso aqui com muito carinho, muito respeito, muita amorosidade também com nós mesmos, né? Porque é bonito você ter esse respeito todo pelos seus familiares e seus ancestrais. Mas e as coisas que você pode fazer diferente? Será que não seria para você fazer diferente, né? Então, escreve aí pra mim qual que é o padrão que eu te falo, tá? Olha uma pergunta boa aqui. Deixa eu abrir a live efetivamente, tá? E aí compartilhar também lá no grupo das mulheres para elas saberem que a gente tá ao vivo. Então, se você não está nesse grupo, você vai participar lá, tá? Deixa eu só mandar aqui. Se você também quiser mandar para alguém essa live, você já manda agora. O curso gratuito e bora acompanhar aqui. Não travou não. Eu que tava mandando a live aqui para alguém. Fiquem tranquilas. Então, vamos lá. Me deixa ler a pergunta da Erika Taylor. Andréia, é preciso ter clareza do padrão? Eu tenho muita dificuldade de perceber e identificar o padrão. Excelente, essa live é exatamente para você, porque vocês vão perceber como que a gente repete o padrão sem perceber que está repetindo. O que as pessoas podem pensar, né? Que um padrão quando fica óbvio pra gente, padrão de escassez financeira. Andréia, eu sempre trabalho muito, eu sou extremamente capacitada, eu não tenho preguiça, eu não tenho problema de trabalhar, levanto super cedo, faço quantas formações for necessário, já estou aqui com um bloco de formações, né? E eu tenho muita dificuldade de dinheiro, de receber dinheiro. Quando eu recebo o dinheiro vai embora, eu não percebo. Pronto, aí está estabelecido, já é claro que é um padrão de escassez financeira. Então esse padrão também a gente vai lidar lá no nosso curso gratuito de genograma. Curso gratuito Quebrando Padrões com Genograma. Outro padrão também que é muito fácil de reconhecer, a pessoa que tem sempre o mesmo tipo de relacionamento. Ela fala, agora vai,
agora vai dar certo. E aí quando vê, ela tá comendo na mão da pessoa, sabe? Ela tá dependendo da pessoa emocionalmente. Ela morre de ciúme de todas as pessoas que ela se relaciona, não importa se ele dá motivo, se não dá motivo. Então ela repete um padrão de relacionamento. Toda vez que ela tá em um relacionamento, ela é traída. Então ela vai lá, ela precisa lidar com aquilo, então ela tenta perdoar, não dá certo, ela tenta brigar, não dá certo, e ela percebe que ela sempre repete os padrões. Então esses são os padrões claros, mas olha que interessante que eu trouxe para vocês. Hoje eu trouxe o poder dos micro-rompimentos. Então a Érica, por exemplo, que trouxe essa pergunta muito importante, ela vai se beneficiar muito disso, e vocês também, porque tem coisas que são padrões na sua vida e você nem sabe que é um padrão. Então vamos lá, eu trouxe 3 hoje pra... eu tô rindo com respeito, né? Mas eu tô falando e a Érica tá ticando aqui, ó. Sou essa aí também. Você vai ver, Érica, relaxa o coração. Vocês também que estão ouvindo aqui e acabam identificando com alguma coisa. Eu também, gente, fui essa pessoa, sabe, assim, que tive relacionamentos frustrados, que tinha um padrão muito forte de ter embate com homens. Ter problema com o masculino, o que me deixava numa energia extremamente masculina, desconectada do meu feminino. Então assim, eu sempre tive problema com dinheiro na minha vida. Isso acabou quando nasceu esse projeto aqui do Vida em Flow, que inclusive foi a minha cura que eu vivi, tanto de rompimento com o padrão de escassez financeira, quanto o rompimento também das minhas crises com o masculino, que vinha de uma briga, de uma rivalidade enorme que eu tinha com o meu pai. Essas curas foram o que mais me trouxeram para esse movimento, tá? Então, vocês não estão falando com alguém que lê um livro, tá? Vocês estão falando com uma pessoa que viveu esse negócio aqui. Então, outras mulheres também passaram pelo processo, foram validando esses processos, e no decorrer dessa semana você vai ver depoimento de várias delas, que é a coisa mais linda. Então hoje, será mesmo, Andréia, que é muito difícil romper padrões familiares? Será que se eu romper um padrão familiar, eu vou me tornar uma pessoa extremamente diferente do que eu sou? Será que as pessoas vão me achar estranha na minha família quando eu começar a romper aí os padrões, falar não para uma coisa, começar a tomar atitudes diferentes, né? Então, primeiro, que o que te mantém repetindo os padrões é o medo de não pertencer mais a esse clã, a essa família, a esse sistema. Então, quando essas perguntas começam a surgir, será que eu vou ser uma pessoa diferente? Será que os outros vão entender? Essas perguntas são aquelas que te mantêm pertencentes ao seu sistema familiar. Um exemplo disso é quando você quer mudar um hábito na sua vida. E daí você fala assim, poxa, eu vou ser essa pessoa aqui que, sei lá, vou falar uma coisa bem aleatória, tá? Eu vou ser essa pessoa aqui que não toma mais café, né? Não sou eu, tá, gente? Eu tomo café. Eu vou ser essa pessoa aqui que não toma mais café. E aí você fala assim, por quê? Ah, porque o café, ele hiperestimula o meu cérebro, eu fico ansiosa, eu tenho problema de dormir, na hora de dormir eu não consigo dormir, eu tô sempre muito agitada e eu tô cansada de estar assim. Então eu tomo uma decisão, boa tarde, bem-vindas. Então eu tomo uma decisão que eu não vou mais tomar café, exemplo, tá? Aí você fala assim, putz, mas quarta-feira a minha amiga me chamou pra tomar café justo naquela casa ali que eu adoro, né? Então eu vou ficar sem o café. Não, eu vou deixar pra parar de tomar o café na quinta. E aí você percebe assim, poxa, mas na hora que eu acordo, e aí eu sinto aquele cheirinho do café que meu marido passa, sabe? Aí como é que eu não vou sentar com meu marido pra tomar café? Então você começa a voltar pra onde? Pra estaca zero, onde você estava. Mas agora você tem um problema. Você sabe que o café hiperestimula sua mente, atrapalha seu sono, te deixa ansiosa, te deixa reativa, e você também sabe que você se tornou dependente do café. Por quê? Para pertencer a grupos. Quais grupos? O grupo da amiga que toma um café comigo, o grupo meu marido e minha família que tomam. Então ali a gente faz uma troca, não é só café que tá rolando. Então esses micro rompimentos que eu vou trazer para vocês hoje são coisas que vocês também vão poder observar. Eu vou fazer esses movimentos, mas dentro de mim eu preciso saber que tem um guarda, um general, o nome dele é ego, que não quer que eu rompa coisa nenhuma. Ele quer me manter, porque ele já entendeu que o que tem de mais importante para minha própria sobrevivência é pertencer a um grupo,
a um sistema. Ou que seja a sua família, que seja um grupo de amigos, que seja o pessoal do seu trabalho, o pessoal do seu crossfit, sei lá, os grupos que você tem. Então, se alguma coisa ameaçar a minha permanência nesses grupos, então é uma chance muito grande de que eu vá boicotar esse micro rompimento. Então, por isso que hoje a gente não vai falar do macro, tá? O macro que eu falei, né? Os relacionamentos, a saúde ferrada, o padrão de escassez financeira. Vamos deixar isso lá pro dia do curso, tá? Daí vocês que não se inscreveram ainda, corre lá no link da bio e se inscreve. Então, hoje vamos falar do micro rompimentos, porque são fáceis. Você vai começar a aprender esse caminho, o caminho da sua mente, o caminho para fazer, para se ver capaz de fazer grandes movimentos, ok? Então vamos começar por esse aqui. Começar dizendo não para pedidos que te sobrecarregam. Primeiro micro rompimento que você pode fazer a partir de hoje. Começar dizendo não a pedidos que te sobrecarregam. Vamos falar assim. Você é a pessoa que faz favor para todo mundo e você já olha só, olha o núcleo que você se enfiou. Você é aquela pessoa aquela pessoa que tá sempre pronta e as pessoas sabem para quem pedir, né? Para quem tá sempre pronta. Então ela te pede dinheiro emprestado, ela te pede pra, sei lá, ficar com o filho dela, ela te pede pra... as pessoas te pedem coisas emprestadas, faz isso pra mim, tampa esse buraco aqui pra mim no meu trabalho, segura isso aqui pra mim mais uns minutinhos. E aí você vai falando sim. Por quê? Porque você se sente vista, acolhida, você recebe muito obrigada, a pessoa fica com um débito ali com você, e daí você também tem uma parte sua que se sente bem com isso. E pior, né? Tem uma parte sua que se sente mal de não fazer. Se eu não fizer por ela, vai que um dia eu preciso. Só que você, que tem a mania de falar sim pra todo mundo, adivinha, é a pessoa que tem problema de pedir ajuda pra todo mundo. Então, por isso você se sente sobrecarregada. Se fosse um equilíbrio, sabe? Olha, irmã, eu faço isso muito com a minha irmã, né? Olha, irmã, então você vai ficar lá com a Cecília aquele dia e tal, mas o dia que você precisar sair, eu posso ficar com seus meninos, né? Eu tenho uma, ela tem dois. Aí, não, mas eu vou ficar. Porque eu sei que no dia que eu precisar, né, ela vai ficar também com a minha. Então a gente gera o quê? Um flow. Agora, se toda vez eu falar pra ela, eu peço pra ela e ela nunca pede pra mim, o que que eu já preciso entender? Que ela está ficando sobrecarregada. Então, antes de você pensar nisso, né, assim, deixa eu ver onde é que eu tô falando muito não e eu não tô dando chance pra pessoa me ajudar. Se eu tô falando muito não, se eu tô falando muito sim, eu tenho dificuldade de dizer não. E eu não abro pra pessoa trocar. Tá acumulando, você vai ficar sobrecarregada. Então eu quero te perguntar, há quantos anos você vem fazendo isso? Há quantos anos você vem mantendo a sua necessidade por pertencimento? Porque realmente, gente, é uma necessidade nossa, fisiológica, biológica, sobre preservação da espécie. É comprovado que nós temos essa necessidade. Então você vem fazendo isso. E aí, quando é que você vai fazer alguma coisa diferente? Então vamos precisar começar por algum lugar, né? Aí eu gosto de brincar assim, né, com as alunas lá do Vida em Flow. Quando a gente vai tentar fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, a gente tem que ser amável com a nossa criança interna. Então pensa assim, você não vai ficar se julgando. Tá vendo? Mais uma vez você aceitou a proposta do outro, não sei o quê. Mais uma vez você emprestou e você sabe que você não vai receber. Não entra nessa. Tá bom, olha, emprestei, foi no automático, mas a próxima vez eu tô esperta, eu tô ligada. Então, a próxima vez, lembra da girafa. A girafa é um bicho elegante, alta, esbelta, ela anda com elegância, né? Só que quando ela nasceu, a girafa nasce em pé, vocês sabem, né? Ela nasceu, ela já fica em pé. Só que os primeiros passinhos da girafa, ela tropeça, ela cai, ela levanta, ela vai toda, né, desengonçadinha assim, mas com o tempo ela se torna aquela pessoa, né, aquele bicho elegante lá pela selva, pela savana africana. Então eu quero que você se imagine assim toda vez que você começar. Quando você
Olha, implantou na sua mente. Agora eu não quero mais ser aquela pessoa sobrecarregada que eu fui a minha vida inteira. O que eu vou fazer? Eu vou começar a falar esses nãos. E eu vou falar não com amor, porque também a gente vai para outro extremo, né? Que é ficar com raiva da pessoa que pede. E não, gente, a pessoa que pede, ela pede porque ela sabe que é seguro pedir para você. Então tem a sua parcela também aí nesse relacionamento. Então eu vou começar com uma girafa. Eu vou falar um não, e daí a pessoa vai tentar me convencer, e daí ela me convenceu. Tá bom, dei uma cambalhotinha aqui, né? Aí a próxima vez vem outra coisa, aí eu tô treinando. Eu não tô treinando para ser grossa ou para ser cruel com a pessoa que me pede. Eu tô treinando para ser amorosa, amável comigo mesma. Porque quando eu parar de ficar falando não para todo mundo, eu entro em um lugar aqui dentro de sobrou espaço para mim. E esse sobrou espaço para mim, que talvez fosse sua fuga, quando você estava falando sim para todo mundo. Esse sobrou espaço para mim começa a ser também essa girafinha, né, estremecida ali no chão. Eu não sei nem o que fazer com tempo para mim. Eu não sei o que fazer com esse momento só para mim. Isso é uma quebra de padrão. Você não aprendeu a ser extremamente disponível para as pessoas pela sua própria cabeça. Você viu alguém fazendo isso. Talvez você tenha visto sua mãe fazendo isso. A pessoa que cuidou de você, a sua avó. E mais ainda, talvez você tenha aprendido isso como um valor familiar. Aquela pessoa que está sempre para todo mundo. Isso pode ter funcionado muito bem até uma época da vida. Hoje a gente vive numa época extremamente nova, diferente. Por quê? Porque já tem muita demanda pra gente. A gente não tá dando conta das demandas que já existem pra gente, porque tudo tem uma velocidade muito maior do que 2, 3 gerações atrás. Então a nossa mente não está dando conta. Então aqui eu vou lutar contra a tecnologia? Eu vou lutar contra o sistema capitalista? Não. Então o que eu posso fazer em direção àquilo que pode me ajudar? O que está no meu alcance? Tem coisas que estão no meu alcance, tem coisas que não estão. Então o que está no meu alcance? A decisão do que eu vou fazer, do que cabe ou não no meu dia. Então hoje é segunda-feira. Aí tá vindo aí o fim de semana. Programa alguma coisa pra você fazer no sábado. Pra você. Sabe? Pra você. Não fica a esmo, sabe? Não fica assim, vamos ver o que rolar, rolou. Não. Programa alguma coisa pra você e observa. Se acontecer alguma coisa, alguém te chamar, alguém te pedir e você falar assim, nossa, eu fiz esse compromisso comigo mesma, você aprende e fala não. Outro exemplo muito bom pra gente fazer esse treinamento. Quem fizer, gente, depois me conta, hein? Grava lá na sua agenda. Nos dias 6, 8 e 10, nós teremos o nosso curso gratuito, onde vocês vão aprender a fazer a ferramenta de vocês, o genograma. Eu tava aqui dando live na última semana, usando aqui, né, esses esquemas, tal, para explicar para vocês. Isso aqui é só um esquema, você vai montar o seu inteiro do seu sistema familiar. Até a altura dos seus avós, vocês vão pegar a ideia e montar também dos seus filhos, dos seus netos, você vai poder fazer todos eles. Então, grava na sua agenda. Vai lá, entra no grupo, saiba o horário que vai ser o curso e você fala assim, nesses dias, esse é o meu compromisso. Eu não vou abrir mão desse compromisso, porque olha, a Andréia, ela vende isso aqui. Mas ela vai dar esse curso gratuito. Então, nossa, nesses 3 dias, somente nesses 3 dias, tá? Inclusive, ela vai dar esse curso gratuito para quem estiver lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá pronta com o meu caderno, meu material. Quero saber o material. Fica lá já no grupo para você saber quais são os materiais que você vai precisar. A gente vai ter um momento de troca, de abertura para vocês também poderem se comunicar comigo. Grava na sua agenda. Então vamos lá, primeiro micro-rompimento já com um desafio para vocês. Desafio travar a minha agenda no dia 6, 8 e 10. E todo mundo que me pedir alguma coisa vai ouvir um não carinhosamente. E eu vou observar como anda essa girafa aí, hein? Vamos, figurinha da girafa aí, gente. Nem sei se tem girafa nos emojis. Figurinha da girafa para eu saber que vocês estão me entendendo. E daqui a pouco você internalizou
isso aqui e você vai perceber. Por que, Andréia, isso aqui vai causar alguma diferença na minha vida? Porque, gente, você está vivendo no modo automático. A sua mente está trabalhando para você, tipo, nem é como uma engrenagem, sabe? Sabe quando a avalanche está descendo lá da montanha? Ela tá assim, ó. Só que agora, quanto mais o tempo está passando, quanto mais o tempo está girando, maior tá ficando essa bola de neve. Então, ai, a girafinha, arrasaram muito. Faz um print aí, alguém me manda, viu, depois, que eu vou postar. Isso mesmo. Então, eu vou explicar essa história da girafinha lá nos stories para dar curiosidade para as pessoas. Perceberam? Não é que a engrenagem, a minha mente é uma engrenagem e ela tá lá girando, né, sozinha. Se fosse, gente, tava ótimo, né? A gente ia lá, ia colocar um óleozinho aqui, um ajustezinho ali, ia dar bom. Não, o problema é que com o tempo as coisas não melhoram. As coisas, elas vão se acumulando. Então agora o que a gente vai fazer? Parar o acúmulo. Então eu vou criar esse treinamento para minha própria mente de falar, não, eu até posso falar sim para as pessoas, mas eu estou consciente disso. Eu não estou fazendo isso porque eu dependo, porque eu quero pertencer. Não. Eu estou consciente que eu vou fazer isso. Então, o primeiro micro-rompimento vocês já receberam aí, é aprender a falar não e, né, principalmente lembrar, esses pequenos ajustes graduais são o que vão fazer a grande diferença na sua vida, ok? Segundo ajuste que eu trouxe para você, estamos falando, gente, de micro-rompimentos. Então, existem grandes rompimentos, né, dos nossos padrões familiares. Aqui nós estamos em micro-rompimentos. O que eu posso fazer hoje, a partir de agora, mesmo antes de fazer o curso gratuito, tá? Você vai decidir, a partir de hoje, a não se explicar mais. Olha um exemplo disso. Vem uma pessoa e fala assim, Juliana, mas por que você fez isso? Aí você fica toda errada, né? Assim, aí você fala assim, é que eu pensei, é que eu... fica aqui, você tá em um bom lugar, moça. Eu não sei do que se trata. A gente tá falando aqui de romper padrões familiares, mas em vez de falar de romper padrões mirabolantes e fica parecendo um ET na sua família, você rompe padrões que você segue que você nem percebe que segue. Daí eu tô mostrando aqui pra vocês 3 deles pra gente começar a fazer esse micro rompimento. Então vocês que chegam aqui e não sabem nem do que se trata, já vai lá no link da bio, se inscreve pro curso gratuito Quebrando Padrões com Genograma, que em 3 aulas na próxima semana eu vou te ensinar a fazer o seu genograma familiar, reconhecer os padrões que você repete e principalmente aprender o que precisa aprender para romper esses padrões. A gente está treinando aqui, tá? Todos os dias essa semana tem live e a programação tá lá nos stories. Mas por que você fez isso? Porque eu não sei. Aí você fica toda, né? Você toma uma decisão, você toma uma atitude de alguma coisa e agora você fica se explicando. Você fica, eu pensei que seria melhor. Acontece que eu tentei outro jeito e não deu. Você vai deixar de ser essa mulher que se explica para todo mundo e vai passar. Lembra que agora você é a girafona, hein? A girafa. Quem perdeu vai entender depois que vê o comecinho da live. Você agora é a girafa elegante, entendeu? Na savana africana. E aí você vai falar, porque foi assim que eu decidi fazer. Mas por que você não foi no chá lá das meninas, né? O chá que só tem fofoca, não sei o que, lá. Porque meu filho tava doente. Mentira! Além de ser um puta de um problema na sua, né? Na saúde dos seus próprios filhos, imagina. Olha aí vocês, tá vendo? Olha, eu explico tudo em detalhes. E às vezes, gente, a pessoa nem pergunta e você já tá se explicando. Toma uma atitude. E fica firme na atitude. Firme. E lembra, né? Eu posso até cambalear no comecinho. Mas depois eu vou caminhar aprumada. Aí as pessoas vão começar a parar de te perguntar isso. É uma mágica. Aí você fala assim, eu decidi isso. Aí, né? André, mas por que você não foi lá no happy hour do não sei o quê?
Ah, é porque eu não bebo. Ah, é porque eu tinha um compromisso. É porque... Não, porque eu não quis. Porque eu não quis. Já pensou, gente? Já pensou o nível de autoconfiança de uma pessoa para ela não precisar inventar uma mentira? Não precisar contar uma mentira quando falta no compromisso? Ou quando não quer ir no compromisso? Não, gente, é uma palavra, é uma frase completa. O não já é uma frase completa. André, vamos lá no tal lugar? Não, não vou. Não vou. Tá bom, né? Você não quer ser sem educação com alguém que você tem carinho e tudo mais. Ok. Você fala, olha, eu tô com compromisso comigo mesma aqui, é um assunto pessoal e eu não vou. Acabou o drama. Ah, mas é chato não ir, né? Olha as coisas que vocês falam sem perceber. Eu falo vocês porque eu já não faço mais isso, tá? Primeiro, eu não invento mais desculpas. Até se eu esqueci algo. Eu tô lá no celular, tem um compromisso, aí vem lá na agenda do Google, né? Me lembrando de um compromisso que eu tenho. E a capa tá aqui sozinha, porque o celular tá aqui, viu, gente? Aí eu vou lá, olho a capa e falo... Esqueci do compromisso que eu tinha. Aí eu pego meu celular, escrevo, mulher, eu esqueci completamente disso. A gente pode fazer tal hora ou tal dia, mas eu conto pra ela que eu esqueci. E sabe por que isso é libertador? Porque ela sabe como é esquecer um compromisso. Então por isso, gente, a gente não precisa ficar inventando desculpa pras outras pessoas. Não precisa. Olha o que a Patrícia tá falando aqui. Meu sonho é conseguir falar assim. E saiba, gente, você vai falar assim. A gente pensa que quebrar padrão ancestral, mexer na nossa árvore genealógica, fazer o nosso genograma, é, sei lá, né, ir lá atrás. Gente, não é nada lá atrás. É tudo aqui. É hoje. É assim que eu honro os meus ancestrais. É assim que eu honro a vida que eu tenho. Eu vivendo com presença, com verdade, com dignidade. Eu cortando a mentira da minha vida, cortando as explicações. Isso é você ocupar o seu lugar de poder no seu sistema familiar. Então, por isso, não percam as lives dessa semana. E vai percebendo, nem é o curso gratuito ainda. São as nossas lives de aquecimento. E você vai perceber, deixa isso entrar. Depois eu vou ler todas vocês, viu, gente? Deixa isso entrando. Deixa isso entrando. Daqui a pouco, gente, isso vai fazer um estrago. Assim, um estrago positivo, tá? Vocês vão perceber. Então, a mulher que é inteira, que sabe de si mesma, ela se posiciona e ela sabe falar não. Girafinhas, excelente. Posta a girafinha, toda vez que cai uma ficha aí, você posta a sua girafa elegante andando, tá? Depois vamos ver se no final eu repito a história da girafa aqui. Último pra gente, né, lacrar isso aqui. Isso aqui também é difícil, hein? Então, vamos lá. Ó, sobre esse segundo aqui, né? Quando vocês estão achando que é muito difícil fazer isso, né? Me tornar a pessoa que fala essa verdade. Quando você faz isso, você deixa de ser a criança que precisa dos outros, da opinião dos outros, da validação dos outros para ser aceita, e você passa a ser a mulher que se autoriza. Fala sério se você não conhece uma mulher assim. Uma mulher que se segura, sabe? A mulher, ela é segura de si. Você não acha feio, você não acha ela grossa, né? Você fala assim, nossa, essa mulher aí... E aí você se espelha nela, não precisa ficar com inveja, com nada, se espelha nela. Ela sabe fazer alguma coisa que você não sabe fazer. E se você não sabe, a boa notícia é que você pode aprender. Lembra do nosso mantra? Vocês não conhecem ainda nosso mantra, mas vocês vão conhecer. Vou falar o mantra aqui, tá? Tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu começo eu termino. Tudo que eu não sei eu posso aprender. Tudo que eu faço eu escolho fazer. Toda força que eu preciso habita em mim. Pegou? Isso aí, se alguma dessas frases ainda não soam como verdade para você, é só uma questão de tempo e firmamento. Não desistir de você mesma, não desista de você mesma, fica firme, continua aqui, juntas você vai perceber. Por que que esse é o nosso mantra? Não tem arrogância, não tem negação, não tem guerra nisso, manifestação. É um ato seu de amor.
Para de destruir sua criança interna, falando pra ela coisas horríveis. Eu sou incapaz, eu nunca consigo, eu sempre chego atrasada, tudo eu procrastino. Que procrastino, gente? Imagina lá, já que a gente tá falando de ancestralidade, você tem agora um momento mágico e você tem 5 minutos para tomar café com seu tataravô. Você senta lá com seu tataravô e fala pra ele: tataravô, como é que você faz pra não procrastinar? Eu falo assim: oi? Como que fala? Procrastinar? Que coisa é essa? Quase falei um palavrão. Que é isso? Que palavra é essa? Vou procrastinar é quando a gente tem uma coisa pra fazer e a gente não faz. Aí seu avô olha bem pra sua cara e ele aperta lá um botão pra você ver assim, né? Ele acordou 4 horas da manhã, preparou a comida, almoçou 5 horas da manhã, pegou lá a bolsinha dele, a água, foi trabalhar na roça, porque tinha o sol, né, girando ali o que queria fazer, né, indicando o que ele deveria fazer, comeu lá depois outra hora, não sei o que, deu comida pro gado, fez isso, capinou não sei o que, chegou em casa, ainda construiu lá um negócio que ele estava construindo, na hora de dormir, banho, cama, dormiu. E você tá procrastinando, você tá perguntando o que é procrastinar. Entendeu? Então assim, gente, essas coisas todas, sabe? Que a gente fala pra gente mesmo, pra gente, sabe? Pra justificar as coisas que a gente não faz. Gente, isso seria assim uma vergonha pra nossa ancestralidade. Então a pessoa vai lá e escreve assim pra mim: ai, André, como é que eu faço pra curar minha ancestralidade? Minha gente, você não vai curar sua ancestralidade, não tá doente, não. Não tá, não. A gente que tá. Por isso que a gente tá recorrendo. Pra gente acessar uma força ancestral. Pra, no mínimo, deixar de falar esse tipo de absurdo pra gente mesma. Que eu sou incapaz, que eu procrastino, que eu deixo as coisas pra depois, que toda vez eu erro. Meu, você é um ser humano. Seres humanos erram e acertam. Eu posso ficar abraçada com todo esse monte de dor aqui, sabe? E ficar aqui, ó, abraçada com tudo isso, me justificando. Só que eu não conto pras pessoas que eu tô comendo pipoca, assistindo meu Netflix, que minhas séries estão todas em dia, sabe? Não, gente, a gente, ó, levanta, sai desse lugar, acorda e vai viver o que a gente tem pra viver, o que a gente precisa viver. Até acordei o gato ali, que tava dormindo. O último pra gente fechar, hein? Nossa live, nossa semana de aquecimento já aqueceu antes de terminar a live, hein? Olha só. Não interromper os outros para se defender. Olha só. Manda no grupo, vou mandar no grupo. Não interromper os outros para se defender. Olha só, tem uma pessoa contando um negócio pra você. Normalmente é a briga de casal, isso aqui, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem fechadas em um assunto só. Lembra de quando aconteceu isso com o seu marido, quando aconteceu com a sua mãe, quando aconteceu com a sua tia, quando as pessoas fazem isso com você, quando aconteceu com seu filho, com a diretora da escola, com seu chefe. Lembra disso, tá? Você está lá e a pessoa começa a falar uma coisa pra você. A pessoa só começou a falar e você interrompeu a pessoa. Hipervigilância emocional. Você não dá conta das suas emoções, do que você tá ouvindo, do que você tá lidando, e você vai lá e interrompe porque você quer parar aquilo. A pessoa vai lá e fala assim, né? Deixa eu pegar outra aqui pra não ficar... Valéria. A pessoa vai lá e fala assim: ô Valéria, esse copo que você colocou ali na mesa não era lá pra colocar, tá? Era na pia. Aí, não, sabe por que eu coloquei lá? Eu coloquei lá porque não sei o que e tal. E a pessoa fala assim, fala pra você: não, mas o lugar do copo é lá, né? Naquele lugar. Aí você começa não só a se explicar, você agora cria uma história pra parar aquilo que a pessoa tá falando com você, como se ela estivesse te agredindo. Porque você não pode estar errada. Porque você não pode ter feito uma coisa errada. Não. Uma história mais cabeluda, né? Vem uma pessoa e vai falar pra você, vai te dar uma advertência do seu trabalho. Alguma coisa que você fez. Ou vem o seu marido e vai reclamar de um comportamento seu. Né? A gente tá acostumado, quando é mulher, a gente quer ficar falando mal de homem, né? Mas vamos fazer o contrário agora. Então, assim, vem o marido e quer reclamar de um comportamento seu. E daí você interrompe, você já sabe onde ele quer chegar. E você vai interromper e você começa a falar, você corta, você rebate, você é reativa.
Aí a pessoa nem conseguiu falar. Acaba que a reunião, né, a discussão sempre fica do mesmo jeito. Vocês dois explodem e acaba do mesmo jeito. Explode e acaba do mesmo jeito. Até semana que vem que vai ter a mesma explosão. Por quê? Porque o assunto nunca termina. E por que o assunto nunca termina, Andréia? Porque você não para, não escuta. Escuta, experimenta falar assim, ó, para esse fogo que arde dentro de você e faz você querer parar uma discussão. Experimenta. Você faz assim, ó, calma, vamos ouvir tudo. Mastiga a língua, engole o ego e fala, vamos escutar tudo que essa pessoa tem para falar. Gente, mesmo que seja um absurdo, lembra, não é sobre o outro. É um treinamento para a sua mente. É um micro rompimento. Porque tudo isso que eu tô falando para vocês são padrões herdados. Então eu faço isso no modo automático. Acabou, eu não quero mais viver no modo automático. A vida tá acontecendo, os dias estão passando, eu não tenho mais a vida inteira pela frente. Pelo contrário, todo dia é menos um dia que eu tenho. Menos um dia. Então eu vou esperar quando? Para eu me tornar uma pessoa leve, centrada, de bem comigo mesma, de bem com as pessoas ao meu redor, sabe? Sem treta, sem confusão. Quanto tempo? Ah, com 80 anos. Sabe? Não, vamos fazer isso agora. E é possível fazer isso agora. Senão não teria um monte de gente, né, fazendo isso. Salve aqui para as mulheres do Vida em Flow, né, que guerreiras. E a gente tem que ser guerreira mesmo, viu, gente, para fazer isso. A girafa para ir lá elegante, né, quem tá entrando aqui ouvindo de girafa não tá entendendo nada. A girafa que tá lá, né, toda assim elegante, gente, ela tropeçou um dia. Então lembra, tá? É possível também para você. Parar de ficar interrompendo os outros para se defender. Então você fala assim para você mesma: 5 minutos para essa pessoa falar, deixa ela falar. E eu não deixo assim, né? A criança tomou conta. Não, a gente escuta e fala pra gente mesmo: deixa eu ver o que eu posso aprender com isso aqui. A pessoa falou tudo. Aí você fala assim: olha, eu vou pensar sobre isso. E depois a gente conversa. Aí já aconteceu alguma coisa. Quando você faz isso, então agora você não está cortando, não está rebatendo, não está reagindo. Não. Agora você vai até o fim. Você tem espaço para respirar. Quando você respira, cria um espaço interno para você lidar com aquilo. Porque, gente, quando você está reagindo, você não pode ver nem o seu próprio erro. O marido começou a criticar uma coisa minha, o que eu vou fazer? Eu vou falar de mim porque, né, vou supor que vocês não passam por isso na casa de vocês. O marido tá criticando uma coisa minha e eu venho com o quê? Com tudo aquilo de crítica que eu tenho sobre ele. Então, é muito difícil olhar pra mim. Lembra que quem é meu guarda aqui dentro é o meu ego. Então, quando o marido faz uma crítica sobre mim, eu já venho com um escudo chamado todas as críticas sobre ele que eu tenho e começo a vomitar em cima dele. Nem ele tem espaço para lidar com o que eu tô falando, porque não é o momento apropriado, e nem eu posso aprender com o que ele tá dizendo. A gente pode escolher, vira um ringue. A gente pode escolher aprender e crescer junto, ou viver 30 anos da nossa vida nesse pé de guerra. Braço de ferro com o marido, sabe? E não é só com o marido que eu tô falando. Às vezes é com a sua mãe. A sua mãe vem e vai falar uma coisa pra você, sei lá, que você não gosta, né, de ouvir crítica da mãe, né? A gente tá cedo pra falar disso ainda, a gente vai chegar lá, mas a gente não gosta de ouvir da mãe. A gente pode ouvir de qualquer pessoa, menos da mãe. Só que a mãe tá lá falando um negócio, você vem e vai fazer o quê? Falar as dores que você tem sobre sua mãe. Mãe, mas você fala de mim? Mas você também? Entendeu? Não. Quando você tiver na propensão de aprender, você vai ouvir de qualquer pessoa, como se fosse um professor. Um professor. Aí você fala assim, a pessoa tá falando pra você uma crítica. Tem como você melhorar alguma coisa em você se você se considera perfeita? Não. Então, eu tô tendo uma oportunidade com uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo, de crescer, e eu vou ficar rejeitando? Eu vou ficar rebatendo? Não. Então, o que eu faço? Aguinha, né? Já 1 hora falando.
que eu faço? Eu escuto a pessoa, eu entro em um lugar dentro de mim de escutar, de não reagir, e eu falo pra mim mesma: segura a onda, Andréia, segura a onda, vamos fungar aqui, mas vamos ouvir isso aqui até o final. E a gente ouve e tal, e pensa. Aí na hora que você voltar, se você não reagiu, né? Ação, reação, sabe? Ficar nessa aqui, ó, se batendo o tempo inteiro. Não. Se você não reagiu, você pegou alguma coisa daquilo ali. E aí você vai falar pra pessoa assim: olha, você tem razão. Você tem razão nisso aqui. Quebra de padrão, gente. Isso é quebra de padrão. Padrão estabelecido por você mesma, um padrão que te fez, né, te manteve com a pompa, sei lá, né, e em algum lugar aí dentro de você: eu sou muito importante porque eu nunca tô errada. Você é um ser humano, né? Então vamos fazer isso, ser humano, seres humanos. Criar esse espaço seguro, interno, e agora você já tá aprendendo. Você tá aprendendo a ficar com você mesma. Você tá criando... Olha só, se você fez o 1, 2 e 3, você, por falar não para algumas coisas e funções que as pessoas te pedem, foi o primeiro micro-rompimento que eu trouxe para vocês. Por falar não, eu agora tenho um pouco mais de tempo para mim. Por não precisar ficar me explicando para os outros, eu não tenho mais vazão de... Que foi o segundo micro-rompimento. Eu não tenho mais vazão de energia, porque, gente, é vazão de energia, tá? Você fica se explicando para os outros, mentindo para os outros, atraindo coisa ruim para sua vida, porque quando você fala para o outro, né? Eu não fui porque meu filho ficou doente, o filho tá saudável lá, serelepe. Daqui a pouco o filho fica doente, você fala: olha o que eu fui falar. Então a gente não faz isso. Eu passei mal, eu fiquei com dor de cabeça. Não vou mentir. Eu vou falar a verdade, eu vou treinar e eu vou falar a verdade. E aí, adivinha, então eu fiz o primeiro micro-rompimento, fiz o segundo, e agora no terceiro eu tenho espaço interno. Eu aprendi, eu treinei isso. Olha como essa girafinha não merece, gente. Andar, esguia, né? E desfilar. Você vai reconhecer, você vai, aos poucos, você vai parando de ser a pessoa que fica se martirizando, se jogando pra baixo, se destruindo, se autodepreciando, sabe? Para de ser essa pessoa e luta. Joga no seu mesmo time. Joga com você. Para de ficar falando pros outros que eles são incríveis, sabe? Eu não é para parar porque os outros não são incríveis. É porque você fala pra sua amiga que ela é incrível. Você quer falar pra sua filha, seus filhos, que eles são incríveis. E pra você, você fala essas coisas horríveis. Os seus filhos não enxergam o que você fala. Eles enxergam o que você faz. Eles não absorvem o que você fala, ele absorve o que você faz. Eles copiam o que você faz. Então você fala assim: Andréia, o meu filho precisa fazer o seu curso porque ele tá assim. Não, quem precisa fazer o curso é você. Porque quando você parar, porque seu filho, ele tá fazendo o quê? Copiando você. Na hora que você fizer diferente, ele vai ser diferente. Faz o teste. Gente, façam isso, girafinhas, amei ver as girafinhas de vocês, tá? Eu vou colocar assim o mantra lá no grupo. Quem não está no grupo, entre lá no grupo. Todos os dias dessa semana, 5 horas da tarde. Gente, eu sei que sexta-feira é feriado, tá? Mesmo assim, eu vou trazer uma live bem gostosa. Eu vou trazer uma pessoa já como convidada pra ser uma coisa mais leve, tá? Eu vou estar com a minha família inteira aqui na minha casa. Mesmo assim, eu vou fazer a live na sexta-feira, porque eu quero ver vocês assim, ó, quentes. Não será mais um curso gratuito. Quando vocês forem postar lá nos stories de vocês vão lá e vão colocar assim, ó: não foi só um curso gratuito, sabe? Foi uma mudança. Então, se a live já te tocou, se a live já te ajudou, imagina o que te espera lá, né? No nosso curso. Vou ler um pouquinho vocês aqui pra gente encerrar, gente. Eu amo muito quando vocês participam, tá? Meu sonho conseguiu falar assim, parei aqui, tá? Nossa, até eu fiquei com vergonha de procrastinar pensando no tataravô. Graças a Deus, né? Seu tataravô tá até respirando agora, ouvindo isso. Valéria: oi, ótimo mantra, mande no grupo, por favor, mandarei. Boa tarde. Quando eu mandar, gente, vocês vão lá nos stories de vocês, repostem, tá? Vou fazer uma arte bonitinha, vocês repostem e posta lá Andréia Rocha _ Vida em Flow, que eu vou repostar vocês, tá?
Chegou atrasada, é só ver a gravação, todas vão ficar salvas. Aqui, Maria da Conceição. Eu estava assim, estou melhorando, eu sou crítica comigo mesma. Nós fomos... Foi uma crueldade, né? Assim, mas a gente precisou ter o que a gente precisou, né? Pra viver, e agora a gente vai ajustando pra deixar esse caminho mais leve, né? Pra quem vem depois. Enviei antes de terminar. Eu estava assim, tô melhorando comigo mesma. Enviei antes de terminar. É comigo mesmo. Entendi, desculpa. Meta, ser uma girafona elegante da savana. Isso é vida em flow, viu? Adorei a live. Gratidão, gente. Também amei trocar com vocês aqui. Gratidão pela presença. Gratidão você também que chegou aqui no final até o final dessa gravação. Comenta na live aqui pra mim como foi.